Olá a todos, aqui Edu Meira online, recebendo no canal Personalidades da Direita. Hoje eu trago aqui o professor Carlos Barros, figura muito conhecida aí nas redes sociais, nos meios de direita do Brasil, um intelectual, um amigo, uma pessoa que eu tenho extremo respeito, e eu trouxe ele para trocar uma ideia, bater um papo bastante informal aqui, para vocês conhecê-lo melhor e para nós conversarmos sobre a atual conjuntura, sobre o que está acontecendo em termos de política aqui no Brasil. Então, se você quiser conferir, só aguardar a vinheta. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com um convidado ilustre, nobre amigo, meu veterano de Colégio Militar de Brasília, professor Carlos Barros, que foi da turma do Tarcísio, do ministro Tarcísio, do meu querido amigo Paulinho Madrugada. Tenho muito respeito por esta pessoa. Professor, por favor, apresente-se aos nossos seguidores e vamos trocar uma ideia. Bom, primeiro uma honra estar aqui, viu, Meira? Agradeço a gentileza, não só da recepção aqui, mas como das palavras. Eu não sei se eu sou tudo isso não, mas eu sou alguém que gosta muito do papo. Então eu vim aqui pra gente bater esse papo aí e conversar um pouco sobre a conjuntura. Eu acho que o pessoal tá talvez um pouco emocionado e vendo as coisas de forma muito figadal. E aí eu acho importante a reflexão sobre os nossos destinos e é sempre importante. Perfeito, professor. Bom, você é advogado, né? Está morando em Manaus no momento. Eu sinto a sua falta aqui em Brasília, para trocarmos ideias inteligentes, porque realmente, como você falou, o pessoal está agindo de forma muito figadal. Eu estou vendo a direita um pouco ali caótica, batendo cabeças. Eu estou sentindo uma falta de um direcionamento estratégico nos nossos. Tá? São todos muito bem intencionados, no entanto eu vejo que falta justamente isso. E você, pelo que eu sei, compactua da mesma visão que eu a respeito disso. Então eu queria que você conversasse um pouco sobre como você está vendo a atual conjuntura política, toda essa pressão que o governo Bolsonaro vem sofrendo, toda essa perseguição que ele vem sofrendo, inclusive, de vários setores da sociedade, da imprensa, do Congresso Nacional, do Judiciário brasileiro. Então eu queria que você expusesse, conversasse um pouco com a gente aqui sobre a sua visão a respeito disso. A gente vai ter que partir um pouco a pergunta. Sim, por favor. Idas e vindas aqui. Fique à vontade. Primeiro, vamos fazer uma reflexão em relação a nós. Vamos lá. Eu sempre digo que direita não existe no Brasil. E não existe por quê? Porque eu não consigo identificar algo que tenha uma organicidade. Eu entendo que eu tenho focos, sim, de um pensamento conservador, que eu possa, sim, colocar isso como direita. Mas nem sempre eles se conversam. E a gente não tem uma escalabilidade em termos de discurso, de narrativa. Isso aí é facilmente verificável, você vê, existe na mídia, o que nós mesmos conseguimos produzir, né? Ainda não tem uma escalabilidade. E nós somos muito descoordenados. Então por isso que eu falo, o pessoal fica um pouco magoadinho, mas eu falo, olha, direita no Brasil não existe. Vamos comparar com o que a gente chama de esquerda. A gente tem, primeiro, uma miríade de partidos, né? A gente tem lideranças já estabelecidas, inclusive com uma certa hierarquia em relação a essas lideranças. A gente tem, em termos de institucionais, se eu for ver como esses partidos agem, tanto no legislativo federal quanto nos legislativos estaduais, você vê que existe uma coordenação, quer dizer, eu consigo identificá-los como um bloco, coeso inclusive, né? Nós aqui do outro lado, a gente não consegue ter essa concertação de coisas para dizer, olha, eu sou um bloco e a partir dali eu consigo conversar uns temas. Vou dar um exemplo para você. Eu acompanho as discussões que existem em termos de pautas conservadoras, né? Então, é muito fácil você identificar que existem conservadores que tendem para algo, assim, sem falar o nome das pessoas e sem falar um assunto específico. Eu quero falar do ponto de vista mais geral para levar a pessoa a refletir, as pessoas a refletir isso.
eu consigo identificar que existem conservadores que têm certas ideias em relação a determinados assuntos numa posição. E de outros que têm determinada posição que é contrária, né? Que eles não conseguem juntar. Então, se eles não conseguem, de alguma forma, convergir, eles são contrários. E isso é objeto de debate livre. Inclusive, a gente debate muito publicamente, né? Mas mesmo assim estão jogando no mesmo time. Mas estão jogando no mesmo time. Só que eu acho que a partir do momento que você consegue, dentro do processo argumentativo, demonstrar que aquela ação sua, aquele rol de ideias seu, deve ser implementado para a solução de determinado problema, bom, quem é contrário àquilo deve entender que, ok, então aquela ação vai seguir. Ele não precisa ficar batendo naquilo o tempo inteiro. O que eu acho, às vezes, que as pessoas têm um comportamento tão egóico, tão olhando para si mesmas só, que elas não conseguem entender que para as coisas acontecerem, a gente precisa deixar acontecer. E não necessariamente o que vai acontecer é tudo que eu prego, por exemplo. Eu tenho ideias em relação à organização do que é direita, estratégias políticas que não necessariamente vão ser aquelas que vão ser executadas. E se de alguma forma as ideias que sagrarem vencedoras, seja lá por exemplo, e aí dando um exemplo de como a esquerda é organizada. Por exemplo, se eu pegar um partido como o PT, eles conseguem, eles têm várias, lá quem já participou desse processo, é interessante você observar como eles funcionam. Existem vários tipos eles têm as correntes lá dentro, e essas correntes se degladiam, né? Tem vários lá, em relação a vários temas específicos que dizem respeito lá à esquerda. Eu contei para você uma história, inclusive, professor, desculpe interromper, sobre como funcionavam ali aqueles os jogos de futebol, as reuniões lá na Granja do Torto, quando o Lula era presidente. Eu tenho um amigo meu, muito amigo mesmo, que participou, que ele estava ali dentro do governo, e ele conta pra gente que as pessoas, os deputados, né, enfim, todas as personagens daquele jogo de cena petista, eles se encontravam ali e eles não só debatiam, como muitas vezes eles chegavam a vias de fato. Sim. Eles se quebravam lá dentro, eles bebiam cerveja e bêbado, discutiam, falavam verdades, tal. E quando saíam dali, todos eles tinham exatamente o mesmo discurso coeso. É o seguinte: nós não podemos nos eviscerar em público. Corretíssimo. Pois nós estamos jogando, por mais que nós não concordemos nesta ideia pontual aqui, ou às vezes de fato a minha vertente aqui dentro desse prisma, que no nosso caso é a direita, no deles é a esquerda, seja deveras divergente, no entanto, eles conseguem respeitar a causa mor. Eles conseguem respeitar... Ele tem uma visão de propósito. Exatamente, eles têm um objetivo, eles têm... E aí o recado pro pessoal da direita: olha, é visão de propósito, não é a visão do seu umbigo. Exato, o umbigocentrismo na direita está vencendo a estratégia. Eu falo isso, eu repito isso muito aqui no canal, falo muito sobre a arte da guerra política. Meu professor indireto a respeito disso é David Horowitz, já indiquei o livro aqui, A Arte da Guerra Política, para meus seguidores lerem, é um livro muito importante. Mas enfim, eu concordo 100%, eu te interrompi, então eu gostaria que você, por favor, completasse a linha de pensamento. Em relação a isso, eu acho que fica como reflexão, inclusive, para quem... Eu gosto de dizer que eu não sou de direita, sou conservador. Certo, até porque a direita é organização desse pensamento conservador. Né? Como eu não vejo essa organização, eu falo, não existe, mas existe o pensamento conservador. Né? Inclusive eu falo o seguinte: você é o quê? Eu sou conservador na economia, conservador nos costumes, conservador na porra toda. Tá? Não tem negócio de ser liberal, não tem nada disso, tem que ser conservador mesmo e acabou. A outra parte da sua pergunta foi referente ao presidente. Né? E aí eu vou voltar a gente. Eu acho que existe inúmeras pessoas, e se você pegar desde a posse, né? O pessoal tinha uma expectativa em relação a Jair Bolsonaro, que ele fosse resolver problemas que não são da competência do presidente da República. Ele fosse resolver problemas igual Thanos. Pá! Gente, por favor, vamos lá na Constituição Federal ver o que cabe ao presidente da República. Não, tem gente que quer, olha só, a gente não elegeu um imperador, não elegeu um rei, né? A gente elegeu o presidente da República. Então, assim, esperar que se faça alguma coisa mais do que
seja aquelas competências determinadas pelo presidente da República, não é sequer lógico. Mas eu entendo as pessoas que têm esse tipo de expectativa. Tinham mesmo. Só que isso transborda o que é presidente da República. Então, assim, desculpa. Tem muita gente que se frustrou no caminho, né? Porque tinham essas expectativas. Aliás, na vida, fica a dica aí, que se você não quer se frustrar, não tenha expectativa. Entendeu? Você deve viver o dia de hoje. Mas isso é um pensamento holístico que eu acho que as pessoas devem seguir. Agora, relativo especificamente a Jair Bolsonaro, esperar dele alguma coisa mais que ser presidente, eu acho primeiro uma injustiça em relação a ele. Né? Em relação ao ser humano, em relação ao ser humano, que está ali para ser um de nós. Exatamente. Primeiro, antes de ser presidente, ele é uma pessoa, e eu fico vendo as pessoas querendo dele certas atitudes deslocadas que não tem nem a ver com a personalidade dele. E gente que você falou que rompeu com ele por causa disso, inclusive, que queria que ele fosse, talvez, cobrasse dele uma atitude autoritária, que para decepção de muita gente, ele não teve. Não. Ele tem tomado sempre um caminho muito democrático. Totalmente. Pois, para decepção não só de muitos ex-aliados, como, por exemplo, vou fazer uma referência a um pônei, mas também decepção para a oposição, para a própria oposição que esperava de pônei fato... Travequeiro. Pônei travequeiro, que esperava de fato uma atitude mais autoritária para poder ter o que falar. E aí, como eles não estão tendo muito o que falar com relação a isso, eles inventam matérias, inventam coisas. E agora, como ontem muito bem frisou o Fernando Melo e o Rafael Fontana no Media Watch, que eles fizeram ontem, eles já tinham previsto isso, que eles iam trazer de volta aquela narrativa da Amazônia, do meio ambiente, da queimada na Amazônia, né? Aliás, então eles trouxeram de volta isso justamente por causa da falta de narrativa. Impressionante. Primeiro, gente, vamos lá, queimar a floresta que está grande parte alagada é uma dificuldade, né? Amigos meus são do exército, eles falam que se você estiver no meio da floresta, é impossível você acender um zipo lá. É impossível. Você não acende de tão úmido não, que e é, outra, tão pesado se que você é lá. quiser saber de alguém que conhece, vou dizer que eu conheço tudo, mas eu conheço grande Você parte. mora em Manaus, por acaso? E quem conhece o Baixo Amazonas, o Alto Amazonas, viajei. Alguém que não sabe o que é uma coivara, não pode falar nada em relação à floresta. E aí eu explico o que é. Coivara é um tipo de limpeza que se faz de manutenção que usando a queimada. Usando a queimada com aquele inclusive, você é um mato mesmo, e aquilo é revolvido, e é um processo natural, inclusive, mas claro, pode ser provocado também, de manutenção em relação a determinadas regiões, claro, pequenas, isso é feito de forma controlada, mas isso naturalmente acontece. E isso tem a ver até com o processo ali de adubação do solo, de correção de acidez, enfim. Isso existe, né? Então, assim, eu vi fotos, inclusive, que saíram em jornais, por exemplo, fora, e eu sabia o que estava acontecendo. Aquilo não era uma queimada, era uma coivara. Eu vi várias fotos, os jornais, BBC, eu vi também lá, queimada, e quando você vai ver é uma coivara. É impressionante o tanto que... Então a gente tem que cuidar. Agora, isso, aí já entrando no coisa, é a construção das narrativas. Quer dizer, ele pega aquela imagem, ela constrói uma narrativa em cima daquilo. Nós ainda não... Algumas narrativas a gente consegue construir, né? Nós conseguimos, inclusive, fazer contra-narrativas, mas a gente ainda não tem essa organização, não tem essa organicidade toda para levar certas coisas adiante. Isso é um problema. E às vezes a gente tem, inclusive, fogo amigo em relação às narrativas, né? Porque fulano não foi chamado para reunião, não foi chamado para o churrasco, não teve lá a benesse, não tirou foto com fulano, ficou magoado, e aí agora ele é do contra. Muitos analistas, inclusive, professor, acreditam que o fogo amigo tem sido o principal revés desse governo, dessa nova ordem que está acontecendo no Brasil, pois a esquerda está perdida. A esquerda tem hoje alguns representantes pontuais ali, como aquele menino do norte lá, o Randolfo Rodrigues, né? DPVAT. Exatamente, o DPVAT. Ele é do mesmo estado do Alcolumbre, né? Do Acre, eu acho, enfim. São vizinhos lá. São vizinhos, Essa turma aí, você não gosta nem de ficar citando muito, mas eles estão meio perdidos, então você tem algumas representações pontuais que têm uma certa força, fazem um certo barulho nas redes sociais, mas o grande problema do governo
tem sido fogo amigo, e um corolário deste problema, né, uma consequência desse problema, tem sido as derrotas no Congresso, e derrotas assim que têm sido muito celebradas. Hoje eu vi o Rodrigo Maia, tudo que ele posta, ele coloca assim, mais uma, não coloca com essas palavras, mais uma vitória do Congresso sobre o governo, mas ele coloca assim, mais uma proposta do Congresso ratificada pelo governo, como se fosse assim, ó, viu, nós somos mais fortes, nós fizemos o governo ratificar isso daí através da nossa pressão, através da nossa importância. E o Alcolumbre foi lá, o Senado votou a PL 2630 e aprovou, agora vai para a Câmara e vai passar também pelo crivo do presidente, pelo veto ou não do presidente. Se passar na Câmara. Se passar na Câmara, bom, eu até queria te perguntar, o que você acha, que ela passa ou não passa? Na Câmara eu acho que a Câmara é mais sensível, né, à pressão. Pressão popular, assim, é mais direto, né? E é impressionante, por exemplo, a votação, na verdade... Mandatos são só 4 anos, não são 8, né, para começar. Eu acho, eu vendo a votação no final, eu acho que foi até surpreendente, porque que passaria no Senado eu tinha certeza. Mas talvez mais apertado. Mas né? Não, até com placar. Você achou que era mais ia folgado? passar com mais folgado. Até passou sinal que existe alguma sensibilidade em relação à pressão popular. Como eu acho que na Câmara a pressão vai ser maior, né? Até porque muitos ali têm interesses nas municipais. A eleição está aqui, a eleição tá foi adiada para novembro, pois mas está aqui. Ninguém sai do Senado para ir para município, mas na Câmara isso acontece. Então eu acho essa sensibilidade maior vai fazer com que não passe a minha expectativa é que não passe na Câmara. Para mim não vai chegar, enfim, não vai ser necessário o presidente usar o poder de veto. O que nós temos que fazer com relação a isso, para confirmar essa tendência, né, para garantir que isso aconteça, é mandar e-mail para os deputados, ligar no gabinete dos deputados, ficar chato mesmo, igual a esquerda sempre fez, porque nós temos que aprender a fazer esse tipo de militância, é a militância ativa, não é só a militância de torcida, né, que nós estamos excelentemente bem nessa militância de torcida. Vestir a camisa do Brasil e ir para frente do domingo, para frente do Congresso, do STF, do Palácio do Planalto, para protestar pacificamente, abanando bandeiras, ok, estamos muito bem nisso, ninguém duvida, mas agora, aquela militância de ficar pentelhando, de ficar enchendo o saco do deputado, do vereador, do deputado estadual, do deputado distrital, ficar ligando para esses caras ali o tempo inteiro, enchendo o saco deles, mandando e-mail, pentelhando a vida deles nas redes sociais, essa daí nós ainda temos muito o que aprender. Eu gosto muito da ligação direta, viu? Assim, até porque eu acho que rede social o cara consegue tirar o comentário, ele consegue bloquear. Mas, por exemplo, se você tem lá, então tem um candidato aí que você já sabe que é o pré-candidato a prefeito no seu município, que é de determinado partido, avisa para ele, porque esse recado vai chegar no partido e vai chegar na bancada aqui em Brasília. Entendeu? É isso que se faz. Você fala assim, olha, se passar esse negócio aí e eu ver que eu não vou votar no partido, então eu não vou eleger nem o prefeito, nem nenhum dos vereadores. Fala para ele isso, ele vai gostar de saber. Entendeu? É assim que se faz pressão. Quando é aqui, você fala diretamente, tem acesso... Tem como descobrir na internet, vá lá, manda e-mail pro seu deputado, tá? Do seu estado. Manda lá, liga para ele, olha, eu quero falar aí com o chefe do gabinete, quero falar com o deputado. Diga que você não quer isso. Você tem que falar. A gente acha aqui, nós temos uma percepção que basta, que a indignação deve... isso me incomoda profundamente, porque a nossa indignação acaba ficando só entre a gente, no círculo. Dentro da bolha, né? Dentro da bolha. Se você não vai lá e externa isso não existe no mundo, vai existir entre você e o seu amigo que você reclamou. Mas o seu amigo é o portador oficial dessa indignação? Não deve ser. Você deve ir lá e bater naquele lá, que é o agente que vai de alguma forma ter alguma atitude em relação ao assunto que você está indignado. Então vamos lá e vamos fazer esse trabalho mesmo. É um trabalho de formiguinha? É. Mas a gente consegue hoje mobilizar por conta do seu canal, por conta das redes. Você consegue ir lá e bater. Então faça isso. É lá na ponta, no seu município, porque tem sim uma expressão aqui na bancada, e avise mesmo para o partido, avise para o seu deputado aqui, isso tem que acontecer. Isso acontecendo, eu acho que não teremos problema. Agora, uma reflexão aí, voltando um pouco, você falou em relação a que a gente tem perdido no parlamento, né? Como é que pode
uma eleição que foi tão vitoriosa, claro, aí a gente começa a voltar um pouco no tempo e ver que nós nos cercamos de pessoas que talvez não estivessem assim tão alinhadas com o nosso projeto. Tivemos essa conversa, inclusive, muitas pessoas me cobram, falam, não, mas Meira, ao início da legislatura, quando o presidente assumiu, ele tinha uma base consistente, ele tinha uma base forte que poderia votar junto com ele ali no Congresso. Mas qual que era a base dele? Quem que formava a base dele? Me diz alguns nomes aí. Inclusive nomes que hoje são... Alexandre Frota, olha a base, Joyce Hasselman, olha a base. Bebiano. Essa é a base que o pessoal disse que ele tinha, que essa base ia ajudá-lo a governar. Pelo amor de Deus. Alguns nomes, inclusive, eu sou um observador do processo político de algum tempo. A gente avisou, né, que ia dar ruim. Né? Alguns nomes aí que estão dando ruim, foi avisado, enfim. As pessoas escolheram confiar, isso é um ponto. Mas o projeto Tem muito do calor do momento, né, da eleição. E faz e tal. E aí, gente, eu acho que fica como reflexão, né? Tem muita gente aí que se diz eu sou direita, conservador, não sei o quê. Gente, eu brinco o seguinte, tem gente aí que é tão conservador quanto um frasco de palmito é conservador do palmito. Então, assim, por favor, não vote nesses vidros que tem por aí, que é só o rótulo. Tá? Você olha lá, não tem nada, né? Ele está conservando ele mesmo, ele está afim de um cargo, ele está afim de alguma coisa assim. Tem certos sujeitos, inclusive se a gente vai conversar, é estarrecedor. Você vê o discurso do cara, na verdade, é de esquerda. Então, por favor, né? Aí volta um pouco a questão de estar meio emocionado e tal, a gente tem que ser um pouquinho mais pragmático e racional. Saber identificar dentro do discurso o que é mesmo. Né? A gente está aí vendo qual é a narrativa, o que está acontecendo hoje no país. Tem gente que grita que está obrando pela democracia e na verdade está batendo nas pessoas na rua, sendo violento, mas ele está gritando que olha, eu estou aqui pela democracia. Não é isso? E claramente ele não é um democrata. Né? Então, assim, eu gritar que eu sou conservador não me faz conservador. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de atitude em relação àqueles que estão aqui do nosso lado. Do mesmo jeito que a gente critica esses pessoal aí dos movimentos ativos, essa galera, poxa, deixa eu ver também que não é o fato de eu estar gritando que eu sou alguma coisa que me faz. Isso é o básico, né? E eu acho que às vezes nos falta esse olhar mais desconfiado, né? Quem é o cara agora? Independente disso, eu acho que houve uma concertação, houve pelo menos um plano, que no começo era assim, coerente, que o executivo ia basear o seu contato com o legislativo com as bancadas temáticas. O início a ideia era essa. Né? A ideia foi essa, né? Sim. E aí o que ia acontecer com isso? Ia acontecer que você ia tirar de lado os grandes caciques e a conversa ia ser em outra base que não o tomar lá da cá. Né? Eu acho que é o seguinte, houveram certas escolhas, né? Eu acho, e eu discordo disso e falo isso de forma muito franca, que em relação a propostas que foram colocadas no parlamento, em termos de reforma, a primeira reforma devia ter sido a política. Porque não tem como você dialogar, por exemplo, eu entendo a ideia de você não discutir com caciques e discutir por temas. Claro que isso é mais saudável, que aí eu estou efetivamente discutindo o país. Mas como não foi feita uma reforma política, né? Por exemplo, aí entra aí a questão do voto distrital, você não tem mais o coeficiente eleitoral, na verdade, para quem não sabe, você tem um congresso aí que se for ver quem foi realmente eleito pelo voto mesmo, são poucos aí. São poucos. A maioria então, foi levado. Foi levado. O cara entrou no coeficiente, foi no arrasto. Então, assim, essas coisas deviam ter sido discutidas lá no início. Né? Teria sido mais saudável. Mas não, a pauta da Previdência, a pauta econômica acabou sendo colocada Aparentemente a ideia da pauta da Previdência primeiro foi para aproveitar a popularidade do Bolsonaro à época, porque seria esta uma pauta antipopular, seria esta uma pauta difícil de engolir, uma pauta bomba, como eles chamavam. Então colocaram ela primeiro ali, mas realmente, bom, passou. Mas em termos de como se organizar, quer dizer, acabou se operando de forma que, tudo bem, passou, inclusive demorou um tempo considerável, por quê? Porque deu tempo da reorganização dessas forças políticas, que são sim fisiológicas, né, que estão ali dentro de um jogo político. Como eu não acabei com elas só estenderam um pouco mais, e é isso que a gente vê hoje. Você não fez hoje não teria como uma
reforma política seria alguma coisa difícil, né? Você estendeu a discussão em relação a essa pauta econômica, que na verdade não foi uma grande pauta econômica. Quando eu falo pauta econômica, devia ter sido sistema tributário, outras questões, Sim. foi só a questão da Previdência. Ela foi estendida de forma que deu tempo, né? Se você for ver a hora que se abandonou a discussão em termos das bancadas temáticas, foi ali justamente quando passou por fim a Previdência. Né? Isso foi, de certa forma, sim, uma vitória do Rodrigo Maia. Foi uma vitória. Ele quebrou essa ideia inicial das bancadas temáticas e voltou o caciquismo, né? Exatamente. Não, mas isso era alguma coisa até, vamos lá, um pouco óbvio, previsível que aconteceu. Por isso que eu sempre achei que a primeira seria a reforma política. Mas, enfim, isso aconteceu por conta dessa execução, né? Você acabou com essa coisa e agora você tem que fazer uma outra concertação para garantir um negócio chamado governabilidade. Sim. Né? E agora, como eu já ouvi falar de muitos deputados, inclusive, que são meus amigos e tudo, que agora o preço deles está mais caro, né? O preço do Congresso agora está mais caro para você fazer uma aliança, para você costurar alianças políticas ali dentro. Não é mais como se você tivesse feito isso, no caso do Bolsonaro, no primeiro dia de governo. Então agora está saindo mais caro. E eu quero aproveitar esse gancho então, professor, para o vídeo não ficar mais tão longo, porque o papo está maravilhoso, mas você sabe como é que funciona no YouTube. Se o pessoal normalmente assim, se no Twitter eles já leem só o caput, só leem o título e já fazem comentários, imagina um vídeo longo. Eles assistem 15 segundos e vão decidir se eles querem assistir o restante do vídeo ou não. Mas vamos lá, eu quero saber, na sua visão, qual deve ser o passo a passo do presidente daqui em diante para garantir o final desse mandato e, quem sabe, garantir uma reeleição? Quem sou eu para dar conselhos para alguém que teve 28 anos no parlamento? Certo, eu quero saber da sua visão, né? Realmente conselhos para ele é complicado. O presidente entende muito mais que eu. Primeiro de cachorro quente, que ele gosta muito, inclusive conheço lá em Resende onde ele come. Pastel, que ele come pastel naquela pracinha que é atrás do Sheraton lá no Rio, que eu sei, ele do lado do condomínio. Tanto é que quando ele vai aqui, teve gente me perguntando, viu quando ele come pastel, que absurdo, por que o presidente vai comer pastel? Porque ele gosta, porque ele gosta mesmo. E tem mais, aqui em Brasília, quem não conhece Brasília, eu vos digo, eu sou nascido aqui e eu vos digo, o prato, bom, vamos lá, na Bahia, o prato principal, o prato nacional da Bahia é o acarajé, né? Vamos dizer assim que lá no Pará, não sei, é o pato no tucupi, enfim, aqui em Brasília é o pastel. Pastel e um pedaço de pizza, mas o pastel principalmente. Pastel com caldo de cana é a cara de Brasília. Não, e com todos os recheios possíveis, né? Sim, aqui em Brasília nós temos pastel de toda sorte de recheios. E ele gosta. Pô, e é bom, pastel é bom demais. Agora, eu acho que ele tem tomado as decisões. Primeiro, não existe como ter governabilidade sem uma base no parlamento, né? Aí o pessoal fala muito, mas ele está conversando com fulano, cicrano, por exemplo. Se fala muito de determinados partidos, chama-se centrão, aqueles partidos que não têm uma quantidade grande de parlamentares, mas se eu for ver no conjunto deles, eles têm sim uma grande quantidade. Então eu chamo isso de centrão. Ver isso como se fosse um bloco só, não é... Bom, ele pode não ser... Eu acho o seguinte, você tem que ver em que passo você está. Porque se eu chegar e taxá-los como centrão, eles na verdade vão ter comportamentos muito díspares. Então não posso ver na maior parte do tempo eles como se fosse um bloco coeso. Esse é um erro que eu acho na análise política. É muito fácil, está se vendendo pro centrão, está fazendo coisa, mas quem é o centrão? Outra coisa, bom, o parlamento está aí. As pessoas votaram nesses parlamentares. Exato. Então assim, o presidente então não deve conversar com os parlamentares? Isso é ditadura. Isso é ditadura. Então, uma democracia representativa, ele há de conversar com os parlamentares. Não existe outro caminho. Nenhum. Não existe outro caminho. Já que eles têm que governar junto e eles não estão se entendendo, então sobra um vácuo de poder. E nós sabemos que vácuo, em termos de poder, sempre será automaticamente preenchido. Sim, e nesse caso foi pelo judiciário. Sim, infelizmente a gente tem mas um dos ministros, que eu não me recordo qual, e mesmo que eu recordasse, não ia falar o nome dele aqui, falou que, poxa, vocês querem que o judiciário seja um poder letárgico? Sim, eu quero. O judiciário deve ser um poder, sim, quieto, letárgico, até porque ele deve estar lá justamente, ele só age provocado. O que a gente vê são
ministros provocando, o tempo inteiro, não faz sentido isso. Você quer fazer esse tipo de coisa, então você sai de onde você está, tira a toga, vai lá, se candidata e tem o voto direto. Né? Nenhum deles teve voto de nenhum cidadão. Então, ver eles batendo no peito falando de democracia, bom, tá muito parecido com outros aí que se batem no peito e saem na rua para bater nas pessoas dizendo sobre democracia. De novo, não é porque ele grita de democracia que ele é um democrata. Não, fato perfeito, professor. Né? Agora, referente à pergunta, bom, existe uma base parlamentar. Já que eu não tenho mais as bases temáticas, o que eu vejo o presidente fazendo? Ele começou a conversar com características regionais. Então eu pego grupos, presta atenção, ele não está indo atrás de determinados partidos, ele está indo atrás de determinadas regiões. Eu não vejo nenhum comentarista político aí da grande mídia falando sobre isso. E assim, não é porque eu não estou defendendo aqui o presidente, eu estou dizendo o que está acontecendo. Você presta atenção nas reuniões que são feitas. Aí, já que eu não tenho bases por tema, eu vou analisar os problemas por região. É isso que eu vejo acontecendo. Por exemplo, quando ele fala com político tal, político X, claro, vão ter ali uma miríade de partidos que realmente eles não vão querer ouvir a proposta do presidente. Né? Agora, teve até uma governadora aí de um partido de oposição que fez um elogio, depois tirou o elogio, mas enfim, eu acho que o que está existindo é uma governabilidade agora sendo buscada junto ao parlamento, você discutindo problemas por região. É isso que eu vejo, tá? Então, por isso, quando você fala assim, o centrão e tal, claro, você vai conversar com quem? Por exemplo, se eu saio desse centro, eu estou falando com quem? Eu estou falando com o extremo aqui da esquerda, que eu tenho uns partidos de esquerda, e eu estou falando aqui com o outro lado, que na verdade virou oposição a gente. Quer dizer, o que sobra para discutir é este centro. Mas não é que eu estou discutindo com o centrão, ou vendendo, ou sei lá, não é isso. Eu vejo discutindo os problemas nacionais por região e chamando os parlamentares que são representativos dessas regiões. Né? Eu acho a imprensa muito mal intencionada e não analisa o que efetivamente está acontecendo. O presidente, ao meu ver, está agindo como presidente da República. Está sendo um estadista e está fazendo político que ele é. Mas é o que tem que fazer. É o que tem que fazer, né? E, bom, achei sensacional toda a sua análise. E, bom, eu acho que de agora em diante a tônica será essa. E, quem sabe, né, desta forma, o presidente vai conseguir, tendo ali uma maioria, ele vai conseguir aprovar as reformas que ainda faltam, ele vai conseguir, quem sabe, um impeachment aí, através de uma aliança bacana, um impeachment de um ministro do STF, que depende do Senado, depende exclusivamente do Senado para fazê-lo. E para isso ele precisa de conexões, sim, de contatos, e quem sabe aí colocar até o final do mandato dele 1, 2 ou até 3 ministros do STF, aprovar as reformas e quem sabe ainda também nomear, né, eleger o presidente, o próximo presidente da Câmara e o próximo presidente do Senado. Que aí sim nós teremos governabilidade necessária para que se cumpra de fato as promessas de campanha. O que ele tentou fazer até agora é inexorável, ele tentou. Todo mundo viu isso, é PL, ele tentou e era emenda, projeto de emenda constitucional, PEC para cá, para lá, e ele viu que não funciona assim. O Congresso não vai deixar o presidente governar por PECs, como era o que aqueles ex-aliados queriam. Uhum. Ele não vai conseguir isso, mas pelo menos o Bolsonaro mostrou, olha, não é assim que funciona. Tudo que eu prometi, eu fiz lá PEC, eu corri atrás, as questões das leis de trânsito, né, do carrinho, eu fui lá, fiz, voltaram atrás, né, a maioria das coisas que ele tentou fazer, o Congresso não deixou. Então está mais do que provado, está mais do que demonstrado que ele vai precisar governar em união com o Congresso, sim. É inevitável, é inexorável, ele não vai conseguir fazer alguma coisa diferente disso. Agora, se tem alguém dos seus espectadores que de repente está chateado com algum coisa do presidente, olha, vamos lá, então pressione o seu parlamentar. Porque aí a pergunta que pode estar sendo feita aí depois é, nossa, mas e o projeto conservador? Então tudo bem, se você tem uma ideia conservadora,
E aliás, eu acho aí o meia-culpa de nós não conseguimos nos reunir ainda e apresentar isso enquanto projeto, né? Porque é muito bonito falar projeto conservador, mas qual é o projeto conservador? Ninguém sabe. Eu tenho ideias conservadoras, você tem, Sim. a gente aqui tem algum alinhamento, mas tem gente que fala que o conservador é completamente desalinhado. Eu acho o seguinte, se tem algum assunto, que a gente não vai falar de ideia, que eu teria que colocar isso em perspectiva, alinhado, estruturado. Se existe algum assunto que lhe é caro, e você está chateado, queria ver isso aprovado, que é o caso, por exemplo, da PL aí da censura, eu não falo PL das fake news, a PL da censura. Então você faz o seguinte, você vai lá e haja, fale com seu representante, fale com seu parlamentar, vai no seu município aí e avisa, olha, vai ter a eleição agora, a municipal, e eu vou estar de olho de como vai ser a orientação aí à bancada, porque o partido pode orientar a bancada. Então pressione. E mais do que isso, pressione aqueles que de repente não são partidos considerados tão alinhados assim à direita, pressiona mesmo. Vá lá em cima e faça isso. Isso que é o negócio. Em vez de ficar revoltadinho em casa, com raivinha, não. E levantando hashtag. Levantando hashtag, né? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, não vamos falar desse pessoal das hashtags aí não. Mas vá atrás, faça isso, entendeu? E não fica olhando o hashtag. Liga, vai lá. Poxa, fala com o cara diretamente, entendeu? Mande e-mail, entendeu? Fala com o chefe do gabinete, tem que pressionar assim. E é assim que as coisas são, assim, política é participação. E vamos lá, a gente não pode participar da política nas nossas bolhas, né? Como é a bolha do Twitter, a bolha do Instagram, a bolha não sei o que, vendo as hashtags. Não é assim. A política é aqui. Então você tem que pressionar. É assim que se faz. Perfeito. Professor Carlos de Barros, eu falo Carlos de Barros, é uma brincadeira nossa da infância. Professor Carlos Barros, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por toda essa ideia, toda esta iluminação que você trouxe para os seguidores. São seguidores muito bons, que eu sei que a maioria aqui é seguidor do Comunicação e Política com o Fernando também, que ele já me ajudou muito a trazer seguidores para o canal, do Rafael, do Alan também. Então esse pessoal, eles estão muito bem assessorados aí em termos de youtubers, né, como nós, de influenciadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Professor Carlos de Barros, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi uma honra. Quero aproveitar publicamente, já que o Meira foi meu bicho no Colégio Militar, pedir desculpa por eventual bullying ou trote que eu tenha dado ou malha de estrela. Olha, não precisa pedir desculpa, porque eu vou te dizer, aqueles bullying que eu sofri ali moldaram a minha personalidade. Pô, tá? Que bom ter contribuído para isso Me fizeram reagir, me fizeram ser o homem que eu sou hoje, sem mimimi, sem frescurinha, e se tiver uma guerra eu estou preparado para ir. Bora! Por causa de vocês, meus veteranos. Valeu, pessoal, é isso daí. Eduardo Meira, não se esqueçam de dar o like, inscrever-se no canal e tocar o sininho. Até o próximo vídeo. Abraço.